o mundo te ensinou. Trabalhe mais para ganhar mais. Economize para ter segurança. Guarde para não faltar. Acumule para ser feliz. Os budistas fizeram o oposto de cada uma dessas coisas e construíram monastérios que duram 1000 anos, enquanto impérios inteiros desmoronaram ao redor deles. Hoje eu vou te mostrar os 5 comportamentos financeiros que o mundo inteiro condena, mas que os budistas praticam há séculos e que fazem toda a diferença entre uma vida de escassez e uma vida de prosperidade real. Existe um padrão fascinante que os estudiosos de história econômica perceberam ao comparar instituições que sobreviveram por séculos com aquelas que desapareceram. As que sobreviveram menos monastérios budistas, certas ordens religiosas. Algumas famílias de longa tradição, todas compartilham uma característica que parece completamente irracional à primeira vista. Elas fazem exatamente o oposto do que a sabedoria popular financeira recomenda. Não é coincidência, é sistema. É uma filosofia testada por gerações que operam em uma frequência diferente da ansiedade coletiva que rege a maioria das decisões financeiras do mundo moderno. E hoje você vai entender cada um desses 5 comportamentos, por que eles funcionam e como você pode começar a aplicá-los ainda esta semana. O primeiro comportamento contraintuitivo: budistas dão mais exatamente quando o mundo ao redor está com mais medo e guardando mais. Durante crises econômicas, a resposta instintiva da maioria das pessoas é contrair, guardar, acumular. É o que parece lógico, é o que parece seguro, mas os monastérios budistas historicamente fizeram o oposto. Menos aumentaram a distribuição de comida, ampliaram os programas de apoio à comunidade, abriram mais suas portas nos momentos de maior necessidade e, paradoxalmente, eram nesses momentos que mais recebiam, porque enquanto todo mundo se fechava, eles eram a única fonte de luz aberta. Enquanto todo mundo contraía, eles eram um único ponto de expansão. E as pessoas, naturalmente, se moviam em direção à luz. O princípio budista por trás disso é chamado de dana, menos a prática de das, sem expectativa de retorno, não como estratégia, não como investimento calculado, mas como expressão de abundância interna, menos como demonstração de que você acredita que haverá sempre o suficiente. E essa crenca, externada em ação, cria exatamente o que promete. O segundo comportamento que o mundo condena: budistas desaceleram quando a pressão ao redor manda acelerar mais. A cultura moderna tem uma crença profunda. Quanto mais você produz, quanto mais você trabalha, quanto mais você corre, menos mais você conquista. Descansar é perder tempo. Meditar é improdutivo. Silêncio é desperdício. Os budistas chegaram à conclusão oposta após séculos de observação. A qualidade da decisão importa infinitamente mais do que a quantidade de ação. 1 hora de mente clara vale mais do que 10 horas de mente turva. Uma ideia que surge no silêncio pode valer mais do que 1000 horas de trabalho mecânico. Existe um ditado zen que diz: se você não tem tempo para meditar por 1 hora, medite por 2. Isso parece absurdo para a mentalidade moderna. Mas o que ele está dizendo é que quando a pressão aumenta, é exatamente quando você mais precisa de clareza, não de mais velocidade. A resposta para a crise raramente é correr mais rápido na mesma direção. Frequentemente é parar, ver com clareza e então agir com precisão. O terceiro comportamento: budistas simplificam enquanto o mundo acumula. A cultura do consumo nos ensinou que prosperidade é medida por posses. Mais objetos, mais status, mais segurança. Mas os monges budistas identificaram algo que os economistas comportamentais só recentemente comprovaram. Cada objeto que você possui também possui um pedaço de você. Sua atenção, sua energia, seu tempo de manutenção. Os monges que vivem com menos posses não são pobres. São estrategicamente livres. Livres para focar no que realmente gera prosperidade. Relações, habilidades, sabedoria, criação de valor. Enquanto a maioria das pessoas trabalha cada vez mais para manter um estilo de vida
que não os satisfaz. Os monges budistas descobriram que a verdadeira riqueza não está no que você tem menos, está no que você não precisa ter. A liberdade de querer menos é a maior forma de abundância que existe. O quarto comportamento que o mundo não entende. Budistas confiam quando o instinto de todos é controlar mais. A ansiedade financeira moderna nos empurra para o hipercontrole. MEIs, planilhas, mais previsões, mais contingências, mais seguros, mais certezas antes de agir. E quanto mais controlamos, mais sentimos que precisamos controlar. É um ciclo sem fim. O budismo ensina o conceito de anicca, menos a impermanência de todas as coisas. E a consequência prática desse entendimento não é desespero ou passividade, é liberdade. Quando você aceita genuinamente que não pode controlar tudo, sua mente para de desperdiçar energia tentando controlar o incontrolável. E a liberada vai exatamente para onde precisa ir. Criatividade, conexão, ação efetiva. Os monges budistas não fazem planos de 5 anos com garantias de resultado. Eles cultivam práticas diárias que os mantêm em estado de clareza e receptividade. E confiam que, desse estado, as ações corretas surgirão naturalmente. Não é fé cega, é confiança baseada em evidência acumulada de que a mente clara sempre encontra o caminho. O quinto comportamento, e talvez o mais difícil de entender. Budistas praticam gratidão especificamente pelo que ainda não chegou, pelo que ainda falta, pela escassez presente. Isso não é negação da realidade. Não é fingir que os problemas não existem. É uma tecnologia espiritual precisa que os budistas identificaram há milênios e que a neurociência agora confirma. Quando você encontra algo pelo qual ser grato dentro da dificuldade menos, mesmo que seja apenas a lição que está aprendendo, a força que está desenvolvendo, a clareza que a pressão está criando, você muda o filtro pelo qual seu cérebro processa a realidade. E um cérebro em estado de gratidão literalmente percebe mais oportunidades do que um cérebro em estado de lamentação. Não porque o mundo mudou, mas porque o seu modo de ver mudou completamente. Os budistas chamam isso de encontrar o diamante no lodo. E o lodo não some, mas quando você aprende a ver o diamante que estava ali o tempo todo, sua relação com o lodo muda para sempre. 5 comportamentos que o mundo condena. 5 comportamentos que os budistas praticam há séculos. Dar quando todos guardam. Desacelerar quando todos aceleram. Simplificar quando todos acumulam. Confiar quando todos controlam. Agradecer o que ainda falta. Cada um deles parece errado pela lógica do medo. Cada um deles parece certo pela lógica da abundância. E a diferença entre essas duas lógicas é a diferença entre uma vida inteira de corrida exaustiva atrás de algo que nunca chega a menos e uma vida de cultivo tranquilo daquilo que sempre esteve disponível. Ei Escoha, como sempre, está dentro de você. Deixa o seu like se algum desses 5 fez você ver sua vida financeira de outra forma. Compartilha com alguém que está preso na lógica do medo. Inscreve no canal. Toda semana, um novo ensinamento que transforma sua relação com o dinheiro. E comenta aqui, qual dos 5 comportamentos você acha mais difícil de praticar? A gente quer saber. Nos vemos no próximo vídeo.